O nosso texto básico encontra-se em Deuteronômio, capítulo 14, verso 22 a 29, que diz assim: Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que não possas levar por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás com a tua casa, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. O texto nos diz, então, que a entrega do dízimo fazia parte da lei e ele deveria ser sobre todas as coisas que fossem produzidas durante o ano, tanto no campo, quanto de plantações, quanto de frutas e também do gado. Também os dízimos deveriam ser levados ao santuário, ele não deveria ser usado ou entregue em qualquer lugar, mas especificamente no lugar onde era o lugar de adoração, onde estava ali sinalizada a presença de Deus como parte da adoração. Além disso, há também uma orientação com relação ao fato de que, se fosse muito longe para eles levarem as coisas, eles poderiam vender e depois, chegando no lugar do templo, então comprar o que eles desejassem e então apresentar diante do Senhor e comer. Também fala a respeito de cada 3 anos oferecer um dízimo na sua própria cidade para atender os levitas que estavam espalhados por todo o país, não apenas onde estava o templo ou o tabernáculo, e atender também os necessitados, né? As viúvas, os órfãos e os estrangeiros. E assim seria usado esses recursos para suprir, para sustento dessas pessoas também. Mas o que é importante destacar neste texto é o propósito da instituição por parte do próprio Deus desta entrega do dízimo. O final do verso 23 diz o seguinte: para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Este era o propósito, aprender a temer o Senhor, respeitar, depender e amar o Senhor. Este era o propósito e ainda é este o propósito do dízimo. Não é simplesmente alguma coisa que fazemos mecanicamente ou por obrigação, mas é algo que envolve o nosso amor ao Senhor. Ou seja, é uma expressão do nosso amor e da nossa fé ao Senhor.
Infelizmente, nós temos visto notícias e comentários a respeito de algumas seitas que têm usado o ensinamento sobre o dízimo para que as pessoas enriqueçam. Infelizmente, esse tipo de coisa tem muitas vezes criado por parte da própria igreja uma retração, ou seja, evitamos falar deste assunto com medo de sermos confundidos com estas seitas e com estas pessoas. Porém, isto não é correto. Nós devemos falar sim do dízimo, não devemos omitir esse ensinamento bíblico, que é para ser uma grande bênção para o povo de Deus e para a sua obra. Vamos ver então o que a Bíblia fala a respeito do dízimo no Antigo Testamento. Lá em Gênesis 14, verso 20, fala que Abraão, ele, muitos anos antes da lei, já entregava o dízimo. A partir do verso 18, nós temos assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas suas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Segundo alguns historiadores, já era uma prática no tempo de Abraão a entrega de 10% daquilo que a pessoa tinha ou conquistava, como por exemplo numa guerra, que era então entregue a um líder civil, como um rei, como um tributo ao rei, ou ao líder religioso, no caso um sacerdote. O texto fala de Melquisedeque, que é uma figura um pouco obscura, mas que é retratado como uma figura de Cristo lá em Hebreus, e que ele é apresentado como, ao mesmo tempo, rei e sacerdote de Salém. Abraão, então, ele traz daquilo que ele havia conquistado, o seu tributo ou a 10ª parte a este Melquisedeque. Já em Gênesis 28, verso 22, fala a respeito de Jacó, o neto de Abraão. E diz o seguinte, a partir do verso 20: Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigiu por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Vemos aqui então que Jacó ele faz um voto, uma promessa para Deus. Isso indica que não era uma prática comum, mas era algo especial, algo pontual. Portanto, só vai se tornar algo normativo para o povo muitos anos depois, com a lei dada através de Moisés. Então, a lei mosaica ela vem institui o dízimo como uma obrigação do povo, uma lei, e em Levíticos 27, 30, 34, diz que o que eles colhessem das árvores e do campo e dos animais, ou seja, de tudo que eles produzissem, deveria ser entregue a 10ª parte. Geralmente, o dízimo ou essa entrega cumpria 3 propósitos principais. O primeiro seria a alimentação da família, já que uma parte dele era comido por quem entregava.
seja nas festas, seja em louvor a Deus, e o restante, então, servia para a alimentação dos levitas e sacerdotes, que era o segundo propósito, suprir aqueles que se dedicavam ao trabalho de Deus, aqueles que se dedicavam no trabalho da casa de Deus, no sacerdócio, e tendo assim o sustento, já que eles não tinham herança no meio dos demais tribos de Israel. E o terceiro propósito, então, era para o cuidado dos pobres e necessitados, principalmente quando diz que de 3 em 3 anos eles deveriam fazer isso nas suas cidades. Em Números 18, 21, vemos o sustento dos levitas e sacerdotes vinha dos dízimos. Como eles, então, não estavam estabelecidos na terra, eles poderiam comer o dízimo nas suas próprias casas. Já em Deuteronômio 12, 17 e 18, já dentro da terra prometida, então, eles já não podiam mais comer nas suas casas, mas diante do Senhor, no lugar onde Deus havia escolhido, onde Deus havia determinado. E em 14 e 18, a cada 3 anos, então, os levitas, as viúvas e os estrangeiros eram o alvo principal da entrega dos dízimos. As outras citações no Antigo Testamento mostram principalmente o povo sendo infiel no pagamento destes dízimos. No segundo livro de Crônicas, capítulo 31, verso 4, vemos que o povo não estava pagando aos sacerdotes a sua parte para que pudessem se dedicar à lei do Senhor. No tempo do rei Ezequias, então, há um reavivamento, uma volta à lei do Senhor e se torna, então, a trazer o dízimo, a começar do próprio rei. No verso 2 em diante diz o seguinte: estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu mistério. Os sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem, porta dentro, nos arraiais do Senhor. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para o holocausto, para os da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuíssem com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Ainda no verso 5, nós lemos o seguinte: logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Então, depois da repreensão do rei, o povo trouxe o dízimo. Já no período pós-exílico, ou seja, após o retorno do cativeiro babilônico, nós percebemos que acontece a mesma coisa. O povo ia deixando de trazer o dízimo e isso ia afetando o serviço religioso, o sustento dos levitas e sacerdotes. O texto diz o seguinte: também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então, no mesmo contexto, então, em que o profeta Malaquias escreve de uma maneira bem enfática a respeito da infidelidade do povo para com Deus, especialmente com relação ao dízimo. O povo não estava trazendo os dízimos e, portanto, ele diz que estavam roubando a Deus porque ele pertencia ao Senhor.
Já no período interbíblico, ou seja, naqueles 400 anos entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, nós temos os livros chamados apócrifos, eles que não são considerados como inspirados, mas que servem como registro histórico do que ocorria naquele período. Eles registram, então, frequentemente o costume e a prática do dízimo como algo que ainda existia no meio do povo judeu. Por exemplo, em 1 Macabeus 3, 49, 10, 31, 11, 35 e também no livro de Judite, capítulo 11, verso 13. No livro de Eclesiástico, ordena que se dê o dízimo, capítulo 35, verso 11. E no livro de Tobias, registra o ato de dar o dízimo e aquele dízimo que era dado a cada 3 anos, capítulo 1, versos 6 e 7, mostrando então que eles mantinham aquela prática. Vamos ver agora o que o novo ensinamento nos ensina a respeito deste assunto. Existe no Novo Testamento elementos de continuidade e elementos de descontinuidade em relação ao dízimo. Descontinuidade porque o dízimo, como prática judaica, não é mantido como uma prática comum na igreja cristã. Ele fazia parte da lei cerimonial. Portanto, como outros rituais, outras ordens que estavam ali presentes, deixam de ser cumpridos pela igreja, porque foram cumpridos por Cristo, que cumpriu toda a lei, e a partir daí passamos a viver uma nova aliança, onde não somos mais justificados pelas obras da lei, mas pela fé na obra de Cristo por nós. Há também um elemento de continuidade, já que os princípios de constância, generosidade e alegria e proporcionalidade se mantêm no Novo Testamento, assim como acontecia na entrega do dízimo no Velho Testamento. As contribuições na igreja continuavam existindo com base nestes princípios de constância, generosidade, alegria e proporcionalidade. O dízimo é citado por Jesus em algumas passagens do Novo Testamento, como, por exemplo, Mateus 22, verso 21, que diz o seguinte: responderam de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando Jesus estava sendo testado pelos fariseus a respeito da contribuição, do tributo que era devido ao imperador, ou daquele imposto que era cobrado pelo Império Romano. E ele diz então que sim, deveria ser pago aquilo que era de direito do imperador, mas que também deveria ser dado a Deus o que era de Deus, que seria uma referência então ao dízimo. Já no verso 23 do capítulo seguinte, nós lemos assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis também fazer estas coisas sem omitir aquelas. Note que Jesus ele não está chamando a atenção dos fariseus e dos escribas por darem o dízimo, mas por estarem deixando de fazer aquilo que deveria acompanhar o ato da entrega do dízimo, que seria a justiça, a misericórdia, a fé, ou seja, aquele propósito que nós lemos de amor ao Senhor, o temor do Senhor. Lucas 18, 9 a 14, fala a respeito da parábola do fariseu e do publicano, aqueles dois homens que foram ao templo orar. E o fariseu começa dizendo assim:
orando em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E Jesus então vai dizer que o que desceu justificado para casa foi justamente o publicano e não o fariseu. Veja que aqui Jesus não está criticando ou anulando a entrega do dízimo, mas dizendo que a atitude hipócrita daquele fariseu, ela na verdade estava errada. Ele estava justamente condenando essa atitude, não propriamente o ato da entrega do dízimo. E em Atos 20 e 35, ao final da conversa, da despedida de Paulo aos líderes da igreja de Éfeso, ele diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Não há uma referência direta a essas palavras de Jesus, mas aqui é citado por Paulo como que Jesus fazendo a referência em a alegria de poder contribuir, não só, é claro, aos necessitados, como Jesus mesmo disse, os pobres sempre tendes convosco, mas também a alegria de poder contribuir com o reino de Deus. Mas no Novo Testamento, quem mais fala a respeito da contribuição, não propriamente do dízimo, é o apóstolo Paulo. E em 1 Coríntios 16, verso 1 e 2, ele fala a respeito da coleta para os santos de Jerusalém. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não façam coletas quando eu for. Paulo não fala de dízimo, mas fala de uma coleta que é dada pela igreja, onde cada irmão é responsável pelo cuidado dessa oferta e cada um deveria dar de forma proporcional à sua prosperidade. Ou seja, ele coloca como obrigação de cada um dos irmãos. E na segunda carta de Coríntios, capítulo 8 e 9, ele novamente faz um longo arrazoado a respeito de ofertas e generosidade. No verso 3 do capítulo 8, nós lemos assim: porque eles testemunha eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Então, ele falando a respeito da oferta que ele já havia recebido dos macedônios para ajudar a igreja em Jerusalém. Ele diz que contribuíram de uma forma voluntária, por mais que seja uma obrigação que recaia sobre eles, eles não precisaram ser obrigados àquilo, já que eles tinham aquele impulso de servir que vinha da fé e do amor. Eles, por eles mesmos, buscavam, se empenhavam em poder participar, em poder contribuir. No versículo 9, Paulo então fala a respeito do exemplo de Jesus, que é o nosso modelo. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O Senhor Jesus abriu mão, ele voluntariamente se entregou, deu a sua vida por nós.
Versículo 12, porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Então fala aí da proporcionalidade. Não, Deus não olha para a quantia, mas para a proporcionalidade, ou seja, a pessoa dando de acordo com o que ela tem. No capítulo 9, verso 5, diz: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que se procedessem entre vós. Desculpe, irmãos. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então, eles deveriam exercer a generosidade, deveriam contribuir com generosidade, não com avareza, não de uma forma mesquinha. E o verso 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, eles deveriam dar com alegria. E veja, segundo propôs no seu coração, ele não coloca um limite de 10%, poderia ser mais. Em Filipenses 4, Paulo ele elogia a participação dos crentes de Filipos, a sua colaboração, a sua parceria no ministério de Paulo, quando ele recebe, já não pela primeira vez, a oferta enviada pela igreja a ele, referente ao seu sustento. E é compromisso do membro da igreja sustentar aqueles que se desgastam no ensino da palavra e na pregação do evangelho. Isso está também dito por Paulo nas epístolas que vamos ler a seguir. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Está se referindo aqui aos líderes espirituais ou aos pastores da igreja. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, mais uma vez aqui, e ele vai continuar falando a respeito disso, dizendo que o trabalhador é digno do salário, se referindo ao sustento dos obreiros da igreja, para que eles possam se dedicar e se empenhar no trabalho. Em Atos capítulo 4, verso 34 a 37, nós vemos que os primeiros cristãos eles vendiam seus bens e distribuíam entre a comunidade à medida que cada um tinha a necessidade, mas não aparece a palavra dízimo. Portanto, o dízimo ele não é o teto, eles poderiam contribuir. A ênfase aqui está na contribuição, não tanto na porcentagem da contribuição. Isso é que deveria ser observado por todos. Bom, qual seria então o significado do dízimo? É importante ressaltar então o que nós já lemos a respeito do texto básico de Deuteronômio capítulo 14, no final do verso 23, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então nós temos aí um propósito parecido com o sábado. Como o sábado o Senhor não precisa descansar, ele não se cansa, mas ele estabeleceu o sábado como um dia de descanso para que
o homem não só descansasse, porque o homem precisa descansar, mas também para que ele tivesse uma pausa no seu ritmo, no seu trabalho, e pudesse então reconhecer o que Deus estava fazendo na vida deles e pudesse então colocar a Deus realmente como primeiro lugar na sua vida. No caso do dízimo, temos algo bem semelhante, já que o amor ao Senhor é o que está em vista em primeiro lugar. Vemos também que ali o propósito é reconhecer que Deus, ele é Deus, né? Ou seja, a visão de quem Deus é e de quem nós somos. Isso não podia ser perdido de vista por eles e nem por nós. Isso expressa a entrega do dízimo, então, expressa a submissão e a humildade diante deste Deus criador, desse Deus grandioso, desse Deus que é soberano. Das muitas passagens que poderíamos ler a respeito disso, vamos ler apenas Isaías 40, verso 23 a 25. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhes seja igual? Diz o santo. Portanto, o propósito da entrega do dízimo é nós estarmos tendo uma visão correta do nosso Deus e de nós mesmos. Também tem em vista provar a nossa obediência e o nosso amor. É uma maneira de provarmos. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o fato de nós estarmos observando este preceito de Deus na nossa vida. E isto é, então, uma prova de que nós o amamos e que nós obedecemos. Também é uma demonstração de fé, de dependência de Deus, já que é Ele quem nos sustenta. O nosso sustento provém do próprio Deus. Em Mateus 6, 26, Jesus deixa isso bem claro aos seus discípulos. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Portanto, crendo no cuidado de Deus, que nós então entregamos o dízimo, uma parte de tudo aquilo que Deus tem nos dado como demonstração da nossa fé, da nossa confiança em que Ele é quem nos sustenta. Também é uma forma de demonstrarmos gratidão por tanto que Ele faz, por tantas bênçãos que Ele derrama sobre nós. Ele merece muito mais do que 10%, mas Ele fala em apenas 10% como uma medida em que possa ser observada por todos, independentemente da quantia. Ninguém dá mais, ninguém dá menos, uma vez que todo mundo dá 10% daquilo que ganha. Então, quem ganha mais, dá mais, mas continua sendo a mesma porcentagem. O Salmo 96:8, 116:12 e principalmente então em Lucas 19:8, nós vemos essa disposição de contribuir como uma expressão de gratidão, é uma expressão de realmente ter um coração agradecido, reconhecido pelas grandes bênçãos de Deus na nossa vida. O texto diz assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens,
E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Portanto, reconhecido da graça, né, do perdão que ele havia recebido do Senhor, ele então expressa essa gratidão, dispondo-se a entregar metade de tudo que ele possuía e ainda de repor aquilo que ele havia defraudado. Também tem o propósito de mostrar alegria, ou seja, é uma forma de expressarmos, né, a nossa alegria de poder contribuir com a obra do Senhor e os necessitados. É um privilégio que nós temos de poder contribuir com a obra de Deus, já que Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata, Ele fez o céu, a terra, tudo que existe, tudo é dele, tudo pertence a Ele. No entanto, Ele, pela sua própria vontade soberana, foi servido em nos dar esta oportunidade de poder participar e de então, com um pouco daquilo, de tudo que Ele tem nos dado, nós podemos então estar apresentando a Ele para o serviço da sua obra aqui neste mundo. Em Efésios 4:28, Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ele poderia contribuir com o resultado do seu próprio esforço. Que alegria é poder fazer isso. Lembramos da passagem em que Davi ele quis comprar um campo para que ali fosse construído depois o templo, onde foi construído o templo, né? E o dono daquela propriedade disse: não, eu dou ao rei, dou também os bois, dou também a lenha necessária para fazer o altar, o sacrifício. E Davi diz: não, eu vou pagar o que é justo, eu não vou oferecer ao Senhor aquilo que não me custa nada. Então é a alegria de poder entregar ao Senhor aquilo que foi conquistado pelo seu esforço, como um sacrifício vivo, né, de uma expressão da fé e da gratidão e da alegria de poder participar. Em Romanos 12, 11 e 13, também nós lemos: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, com alegria, servir ao Senhor com alegria, servir também na contribuição. Compartilhai as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. Então, mais uma vez aqui, a contribuição ajudando os irmãos, aqueles que estavam em necessidade. Vale lembrar também que na nossa igreja, a igreja, ela é uma instituição divina, mas também humana. Ela é uma sociedade civil, uma sociedade reconhecida, onde nós temos um orçamento anual que é aprovado pela Assembleia e que é registrado em cartório. E isso então dá a possibilidade da igreja abrir uma conta em seu nome e movimentar esta conta para que possa ser suprida as suas necessidades. Então, é um dever de cada crente poder contribuir, mas também neste sentido de fazê-lo com alegria, de poder participar da obra do Senhor. Não é algo simplesmente que nós fazemos como uma mensalidade que pagamos num clube, mas como expressão da nossa fé e do nosso desejo de amar a Deus e de participar na sua obra.
Bom, alguns princípios importantes que é preciso ter em mente quando nós falamos de dízimo é que Deus, ele é dono de tudo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Nós somos também responsáveis, já que tudo pertence a Deus, nós somos apenas mordomos, mordomos do tempo, mordomos dos filhos que ele nos dá também, são herança do Senhor, e também das propriedades, dos bens que ele nos faz chegar às mãos. Portanto, temos que ter esta consciência ao estarmos entregando o nosso dízimo. E também que reter o dízimo, portanto, é roubar a Deus, já que tudo pertence a Ele. Ele não pede que nós devolvamos 100%, mas apenas uma parte. E quando nós deixamos de fazer, então nós estamos roubando, deixando ou tomando para nós aquilo que é de Deus. E isto traz condenação. Nós vemos a exortação que é feita pelos profetas de uma maneira bem contundente. Quando Ageu vai dizer, tendes semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Portanto, nós vemos aí que nada satisfazia, né? Nunca era suficiente, porque eles estavam sob disciplina do Senhor. Em Malaquias, também, no capítulo 3, verso 8 e 9, um texto bem conhecido, que diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Então, é muito clara e muito séria aqui aquilo que a palavra de Deus nos apresenta em relação à retenção do dízimo. Por outro lado, a entrega em si já é uma bênção, e a alegria de poder contribuir. E ainda mais, a contribuição do dízimo, ou a nossa entrega do dízimo, ela traz bênçãos sobre a nossa vida. Ao invés de nos tornar mais pobres, na verdade, ela nos enriquece. Veja lá, em continuação ao texto de Malaquias, agora no verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, além de tudo, Deus ainda nos desafia a prová-lo, e que Ele vai realmente estar cuidando de nós, que Ele vai estar nos suprindo. E aquilo que estava sendo insuficiente para o povo, conforme está escrito lá em Malaquias, ia ser agora suficiente, ia ser suprido por Deus. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, essa prosperidade, ela será, inclusive, testemunhada pelas pessoas ao nosso redor. Talvez não seremos milionários, mas a nossa prosperidade será manifesta às pessoas que estão perto de nós, que veem que, apesar daquele sustento que nós recebemos, nós conseguimos suprir as nossas necessidades e podemos ser felizes, mesmo não tendo uma poupança gorda ou então altos
altos investimentos e aplicações. E lembrando mais uma vez a citação que Paulo faz de Jesus, mais bem-aventurado, mais feliz, melhor é dar do que receber, é uma bênção poder contribuir. Bom, quais são então as desculpas e as respostas a elas para aqueles que querem segurar e não querem entregar o dízimo? Quais as justificativas? Uns dizem que o dízimo é da lei de Moisés e nós cristãos não somos legalistas. É verdade, nós já vimos que o dízimo ele não é ordenado no Novo Testamento, porém há uma continuidade. E também vimos que antes da lei ele já era praticado por Abraão e Jacó. Portanto, a contribuição ela não está limitada simplesmente à lei. Outra desculpa é eu administro o dízimo, dou até mais. Então a pessoa pega esse dinheiro que deveria ser entregue na igreja no momento de culto, como expressão de adoração, de gratidão e demonstração de fé, e ele vai distribuir esse dinheiro onde ele acha que deve ser distribuído, comprando coisas, muitas vezes para dar para a igreja, ou, enfim, ele acaba assumindo a administração que é dever da liderança da igreja administrar. Então, o dízimo ele deve ser entregue como parte da nossa adoração, então, na igreja, como nós vemos lá, que o povo eles deveriam trazer o dízimo onde estava a tenda e depois apenas no templo e não debaixo de qualquer árvore ou qualquer lugar que eles achassem conveniente. E era para ser administrado então pela igreja. Lá era para ser, no Velho Testamento, era para ser administrado pelos levitas, pelos sacerdotes, para a manutenção da casa, da obra do Senhor. E aqui a responsabilidade no Novo Testamento cabe à liderança da igreja, que tem então sobre si a responsabilidade de cuidar desses recursos que são entregues na igreja. Jesus aboliu o dízimo. Não há base no Novo Testamento para a prática do dízimo. Então nós já vimos também isso, mas que Jesus ele não aboliu, ele não proibiu, ele não disse que não é mais para trazer o dízimo, mas simplesmente ele repreendeu os fariseus pela maneira como eles estavam fazendo isso, de uma maneira hipócrita, e também deixando de observar os princípios de amor ao Senhor e de generosidade, de fé, visando também ajudar aqueles que eram necessitados. E não simplesmente fazer aquilo para ser visto e aplaudido pelos homens. Ganho muito pouco, meu dinheiro não dá, quando termino de pagar minhas contas não sobra nada. Justamente o dízimo ele era entregue das primícias, ou seja, dos primeiros frutos que eram colhidos, eles eram trazidos como expressão de fé mesmo, como uma expressão de gratidão e de fé, porque Deus iria suprir, não ia faltar, aquilo que eles estavam separando para Deus não ia fazer falta para eles. Eu tenho uma ilustração, uma experiência pessoal da minha família em que havia uma parente minha, ela tinha 4 filhas e o esposo trabalhava, ganhava pouco, ela para ajudar costurava e nunca dava, o dinheiro nunca sobrava para dar o dízimo. Até que ela resolveu realmente
fazer essa experiência que diz lá em Malaquias. E passou a dar o dízimo antes de pagar as contas. E, para surpresa dela, e depois ela pôde testemunhar isso, o dinheiro não só dava para pagar todas as contas, mas ainda sobrava. Então é uma grande alegria, né, podermos experimentar, né, ter uma experiência pessoal de ver como Deus realmente é fiel e como Ele cumpre as suas promessas. Ainda, alguns dizem, eu não sou dizimista porque o apóstolo Paulo não orientou as igrejas a entregar os dízimos, mas ele orientou-as a ofertar. Paulo não usou a palavra dízimo em suas epístolas, mas ensinou o princípio quando diz que os obreiros do Novo Testamento devem ser sustentados da mesma forma que os levitas eram sustentados no Antigo Testamento. Então nós já vimos aí alguns textos dos ensinamentos de Paulo a respeito deste assunto. O dízimo faz parte da lei cerimonial, não é lei no Novo Testamento, mas é uma tradição em continuidade ao que era praticado no Antigo Testamento. Ele, de fato, não é um mandamento, mas é um referencial aprovado por Deus, em que os cristãos, então, eles são estimulados a contribuir, a participar da obra de Deus e da assistência aos necessitados. No estudo que o reverendo Nicodemos, Augusto Nicodemos, faz a respeito do dízimo, ele diz que na Europa, por conta do padrão de vida lá ser muito alto, o pessoal ganhar muito, não se costuma dar 10%, mas apenas 5%, porque já é o suficiente para suprir todas as necessidades da igreja. Eles não precisam dar 10% para manter todas as coisas. Também é preciso enfatizar que nós não devemos focar apenas nos 10%. A questão, o Novo Testamento, então, ele silencia em relação a isto. Então nós não podemos afirmar que tem que ser 10%, nem que tem que ser mais ou menos, mas o que fica registrado de fato é a contribuição dos cristãos, os membros da igreja, com uma constância, com regularidade, com generosidade e com proporcionalidade, ou seja, à medida daquilo que eles recebem. Portanto, todos têm de dar, e sempre com regularidade. Não há no Novo Testamento um mandamento específico para que os cristãos deem dízimo, mas, como nós já falamos, ele é afirmado como um princípio. Fica claro, então, que todos os cristãos devem colaborar e dar para a igreja. Também fala da responsabilidade da igreja pelo sustento dos obreiros. Né? E de onde que vem o dinheiro para suprir, para sustentar os obreiros, os missionários e todos os trabalhos da igreja? Justamente pelos dízimos. Tem de dar com generosidade. Nós já vimos aí os textos que falam de dar alegria, dar com alegria e com generosidade. Né? Os crentes deveriam dar mais do que 10%, dependendo da situação da igreja. Né? E há histórias, né? A história mostra pessoas que contribuíram com mais de 10% e que continuaram sendo abençoadas por Deus e usadas por Deus proporcionalmente. Então, quem ganha mais dá mais, quem ganha menos dá menos, mas todos têm de dar de acordo com o que recebem de Deus. Assim como batizamos nossos filhos, trazemos os dízimos. Não há nenhum mandamento no Novo Testamento, mas adotamos o mesmo princípio, entendendo que o batismo é o símbolo da aliança de Deus com o seu povo. O dízimo deve ser praticado não como obrigação, mas como nossa gratidão
a Deus e gratos pelo privilégio de poder retribuir um pouco do muito que Ele nos dá dia a dia. Portanto, dever contribuir é dever e privilégio dos membros da igreja. Nós assumimos um compromisso de sustentar a igreja com as nossas orações e também com as nossas contribuições. Concluindo então, irmãos, a entrega do dízimo deve ser vista não como uma obrigação, embora seja o dever, mas como um privilégio. É um privilégio que nós temos de poder contribuir. E não é para ser um peso, mas uma bênção para a vida do crente. Deve nos trazer realmente alegria, satisfação em poder participar. Aplicando então, se você já é um dizimista, continue fiel e proponha-se a contribuir além do dízimo, né? Contribuindo com missões, contribuindo com assistência social, e aí há várias maneiras de poder fazer isto. Se você tiver alguma dúvida, basta procurar o pastor, que ele poderá orientar mais especificamente. Se você ainda não é um dizimista fiel, faça a prova, né? Aceite o desafio de Deus. Talvez você não vai ficar milionário, mas vai ter a grande alegria de ver como o Senhor vai suprindo todas as suas necessidades. Então, meus irmãos, que Deus abençoe e que possamos ter a alegria de sermos reconhecidos como uma igreja fiel, uma igreja que realmente dá a Deus o que é de Deus e que participa da obra de Deus com alegria. Que Deus os abençoe.